A Paula foi removida da. Não mora em sítio, não, Leonardo. Por que Não? você acha que eu moro em sítio? Só porque eu tenho um galo? O senhor disse, não, o senhor disse que morava na roça? Não. A Paula mora na roça, eu moro na cidade. Inclusive, a Paula foi ejetada da sala. Não sei por quê. Tá? Pessoal, essa aula eu vou ter que fazer ela mais rápido, tá? Do que eu queria. Porque eu vou dar aquela aula do. Eu vou dar aquela aula do. Como é que chama? Do BMAP e eu preciso entrar naquela aula uns 10, 15 minutos mais cedo, tá? Então, vamos explicar. Olha lá, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Pode falar, Zé Thiago. Que horas que vai ser a próxima 8 aula? horas. Preciso avisar a Paula que ela foi tirada para fora pelo próprio Meet, tá? Alguém manda mensagem para a Paula, tá? Então vamos lá. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Não, depois eu te falo sobre isso, Lucas. Vamos focar aqui. Tá. Esse problema aqui é do quê, pessoal? Qual é o assunto desse problema? O que mais? Vocês estão falando que é regra de 3, né? Fala para mim, existe um nome de uma matéria que é regra? Sim, existe o nome da matéria que é regra. Mas como que o problema pode ser de regra? Esse é um problema de proporcionalidade. Regras de 3 é um método para resolver problemas de proporcionalidade. Por que isso é importante? Porque tem gente que usa a regra de 3 discriminadamente para tudo. E eu já dei um exemplo falando da altura da Mel, que a Mel hoje tem 1,55 e quando ela tiver 30 anos, ela não vai ter 3,10 m, certo? Então, a regra de 3 é uma regra para resolver problemas quando as grandezas são proporcionais, tá? Aqui eu tenho duas grandezas. Quais são as grandezas? Número de voltas e tempo, concorda? Eu tenho duas grandezas. Número de voltas. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Tá? Número de voltas pode ser contado, é uma grandeza. E tempo pode ser medido, o tempo, né? Tudo que tem unidade de medida, minuto é medido. A gente não fala medir o tempo, é estranho, né? Mas é uma medida, certo? Então, número de voltas, 80 em 20 minutos. Quantas voltas ele dará em 28 minutos? Você concorda que eu tenho duas grandezas que são proporcionais? Você concorda que número de voltas e tempo são grandezas proporcionais? Concorda comigo? Sim. Quanto mais volta, mais tempo. Ou não? Quanto mais volta, mais tempo. Quanto mais volta, menos tempo. Quanto mais volta, mais tempo. Então eu digo que o número de voltas e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Deu para entender o que são grandezas diretamente proporcionais? Quanto um aumenta, o outro aumenta. A proporção que eu teria aqui seria 80 sobre x, que é igual a 20 sobre 28. Mas como eu faço isso sem muito sofrimento? Eu uso um procedimento chamado regra de 3. Tem 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Esse nome regra de 3 não existe em inglês. O que é regra de 3 em inglês? Não tem. Você pode procurar, não existe. Lá é proporcionalidade, tá? Mas a regra existe, né? Quanto mais volta eu der, mais tempo. Tá vendo essa setinha aqui? As duas estão do mesmo lado. Só isso que importa. Quando uma setinha vai para um lado, a outra setinha vai para o mesmo lado. Isso é muito importante em regra de 3. As setinhas precisam estar para a mesma direção, tá? E aí eu monto a proporção do jeito que ela aparece aqui.
E eu resolvo ela do jeito que a gente já aprendeu a resolver, fazendo os cancelamentos devidos, né? Aqui é 1, aqui é 4. Um x é igual a 28 vezes 4. Quanto que é 28 vezes 4? 112. Então, ela vai dar 112 voltas. Tá certo? Ok? Então, veja, elas são diretamente proporcionais. Tá? Nem todas as grandezas são diretamente proporcionais. Tá? E também dá para usar a regra de 3 se elas forem inversamente proporcionais. Ó, olha esse aqui. Com 8 eletricistas, podemos fazer uma casa em 3 dias. Aqui eu tenho duas grandezas. Número de eletricistas, é uma grandeza. Não sei se está certo escrito eletricistas. E tempo em dias. Então, 8 eletricistas, eu faço instalação em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Tá? Vamos lá. Se eu tiver mais eletricista, eu vou gastar mais ou menos tempo, pessoal? Mais eletricista, eu vou gastar mais ou menos tempo? Menos. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. É grandeza inversamente proporcionais. Tá. Vamos entender uma coisa. Vamos voltar para lá para entender uma coisa. Você concorda que eu poderia modelar dizendo assim? Que o número de voltas que ele vai dar, o número de voltas, é igual o tempo vezes um certo número k. Concorda? Você concorda que é isso? Poderia dizer que voltas é igual a tempo vezes k. O que seria esse k? Seria voltas por minuto. Concorda comigo que é verdade? Esse carinha aqui está dando 4 voltas por minuto. E esse 4 voltas por minuto é meu k. Então, qualquer quantidade de volta que eu tivesse, se eu tivesse 200 voltas, vamos dizer, 200 minutos, para eu calcular quantas voltas, era só fazer 200 vezes 4. Concorda? Concorda comigo, pessoal? Então, presta atenção. Olha as grandezas, voltas e tempo. Elas estão em lados diferentes do igual e as duas em cima. Tá certo? Deu para entender isso? Uma em cima e outra em cima. Agora, olha aqui. Vamos lá. Por que as setinhas estão ao contrário? Porque eu vou ter que pegar o 8 sextos e inverter para 6 otávios. Tá? E aí, eu posso cortar esse 3 com esse 6, 2 e 1. Eu posso cortar esse 6, esse 2 com esse 4. E eu vou chegar em 4 dias. Não precisa de GCI. Você concorda que eu posso fazer uma fórmula aqui? Seguinte, que o tempo em dias do eletricista é um certo K. Esse K é o contrário. Esse K é igual ao eletricista vezes o tempo. Eles não estão no mesmo lado do igual? Ué. Eles estão no mesmo lado igual. 8 vezes 3 é igual a 6 vezes 3. Mas o que eu quero mostrar esse K é porque às vezes você vai ter fórmula. Para quem estudou física, tá? Quem estudou física, tem uma fórmula lá. Trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Veja. Força e distância estão no mesmo lado igual.
não são inversamente proporcional. Tá? Agora, trabalho e distância estão em lados diferentes, então são grandeza diretamente proporcional. Trabalho e força também são grandeza diretamente proporcional. Ok? Deu para entender essa ideia? Se tiver assim, velocidade, distância e o tempo, velocidade vezes tempo é igual a distância. Quanto mais velocidade, maior a distância que você vai percorrer, diretamente proporcional. Já velocidade e tempo, quanto maior velocidade você andar, menos tempo você vai ganhar, inversamente proporcional. Entenderam esse esqueminha que eu fiz aqui? Isso aqui cai no Enem. Não é muito comum, mas cai. Certo? Às vezes cai em física. Certo? Vamos lá. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Tem 2 grandezas. Marceneiro. Não tem ventilador aqui? Tem. Eu vou ligar o ventilador. Será que vai fazer muito barulho? Tô suando, pessoal. Ó, eu tenho marceneiros e tempo em dias. 4 marceneiros gastam 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros farão o mesmo trabalho? Então fala para mim. Quanto mais marceneiro, eu vou gastar mais ou menos tempo? Mais marceneiro, mais ou menos tempo? Menos. Então concorda que são grandezas inversamente proporcionais? Então o que eu faço? 18 sobre x. E o 4 sobre 9 vira 9 sobre 4. E aí, aqui fica 1, aqui fica 2. X é igual a 8. Então, resposta, 8 dias. Tá certo? Deu para entender, pessoal? Uma coisa que não é importante, não é bom, muita gente saiu da aula mais cedo. Vocês têm que tentar interagir mais. Me ajuda aí, ó. O que vocês me falam? Só a Mel falou um sim. E aí? Beleza. Uma torneira despeja de um tanque de 50 litros de água. Então, primeira grandeza é volume. Segunda grandeza é o tempo. Então, uma torneira despeja um tanker 50 litros de água em 20 minutos. Tempo é em minuto. Quantas horas? Não, tempo não é em minuto, não. Nota que aqui eu tenho que pôr a unidade de medida. Tá? Quantas horas eu vou gastar, X em horas, eu vou gastar para despejar 1 metro cúbico? Se eu abrir a torneira mais tempo, vai entrar mais ou menos água? Abrir mais tempo, mais. Se eu abrir mais tempo, vai entrar mais água. Você concorda que elas são diretamente proporcionais? Concorda que são grandezas diretamente proporcionais? Agora temos um problema. Temos um problema. As unidades de medida não estão na mesma unidade. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Transformar? Transformar. A gente usa o termo converter, tá? Então eu vou converter tudo para a mesma unidade. Tanto faz. Pode transformar litro para metro cúbico para litro. É mais fácil passar metro cúbico para litro, né? 1 metro cúbico são quantos litros? 1 metro cúbico são quantos litros? Exatamente, Ana. 1000 litros. É preciso saber de cor. 1 metro cúbico são 1000 litros. E eu quero a resposta em hora. Ah, Otávio, eu posso transformar 20 minutos em 1/3? Pode. Sabia que você pode transformar 20 minutos em 1/3 de hora? Pode. Então, 50 litros está para 1000 litros, assim como 20 minutos está
está para X horas. O litro eu posso cortar no meu tanker aqui, né, Mayara? Posso cortar esse 0 com esse 0. Posso cortar esse 5 com 100, vai ficar 1,20. Eu posso cortar esse 20 com esse 20, vai ficar 1,1. Tá? Então, olha o que vai dar a minha resposta. Só que tem um problema. A resposta vai dar em minutos, né? Eu vou ter a minha resposta em minutos. A resposta vai ficar x igual a 1. É? X igual a 1 minuto? Não, o que eu fiz de errado, pessoal? Fiz alguma coisa errada aqui. Ó, vamos lá. Eu vou cortar 50 e 1000. 50 e 1000. Ah, eu sei o que eu fiz. Eu coloquei 1,20 ao contrário, 1,20. Certo? Então, o X é 400 minutos. Ninguém me corrigiu, pessoal. Tem que ficar atento. 400 minutos. Mas eu quero saber quantas horas. 400 minutos eu tenho que transformar em hora. 400 minutos é o quê? 6 horas e 40 minutos. Tá certo? É, isso mesmo. Deu para entender isso? Tá. Ô, Paula, o negócio removeu para fora da sala. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos passar para um assunto aqui, depois a gente volta. Que bom que você travou. Que bosta Não, essa internet. já destravou. Já destravou. É uma eu não estou gostando dessa internet aqui. Eu estou em Nova Resende, pessoal. Não estou em. Estou na cidade da Paula. Bem longe dela, mas eu estou na cidade dela. A Paula mora na roça, né? Mas esse é o município dela. Eu estou aqui no hotel do João Luzia, ô Paula. Então vamos lá. Presta atenção nisso, parece uma besteira, tá? Parece besteira, mas não é. Considere que 1 litro de gasolina, vamos mudar o preço? Custa R$7. Preencha a tabela. Se 1 litro de gasolina custa R$7, quanto que custa 1 litro de gasolina? 1 litro de gasolina custa R$7. Quanto que custa 1 litro de gasolina? R$7. Claro. 2 litros de gasolina custa quanto? 14. E 3 litros? 21. E 4 litros? 28. E N litros? K litros? N vezes 7. Não é K. 7K. K vezes 7, então. Certo? Se vocês perceberam, você está perguntando qual a razão de proporcionalidade? Se eu colocar a quantidade de litros sobre o preço, 1 sobre 7 é igual a 2 sobre 14, que é igual a 3 sobre 21, que é igual a 4 sobre 28. Você concorda que todas essas frações são equivalentes? Concorda? As frações de cima são equivalentes? As frações, todas as frações são equivalentes entre si? Essa é a Sim. então eu digo que a razão de proporcionalidade envolvida é 1/7. Tá? E se eu pusesse no gráfico, o que ia acontecer? Vamos colocar no gráfico. Tá? Vamos pôr nesse gráfico aqui. Aqui eu vou numerar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. E eu não vou numerar de 7 em 7, porque eu não vou numerar de
de 7 em 7. Não vou numerar de 1 em 1 aqui, porque ficaria enorme. Você concorda? 1 litro, 7. 3 litros, 21. 4 litros, 28. Se eu colocar uma quantidade intermediária de litros, vai ser o ponto correspondente a essa reta aqui, não vai? Entenderam o que eu estou fazendo? Sim. Todas grandezas diretamente proporcionais são uma reta que passa pelo ponto 00. Todas. Para quem já sabe de função, todas as grandezas proporcionais são uma função linear da forma y, que é igual a kx. Você só pode utilizar a função afim se você... regra de 3, se for modelada por uma função linear, não é afim, uma função linear, kx, tá? Só nesse caso. Só que eu não ensinei função de curso ainda, sei que muitos não sabem ainda, mas tudo bem. Ok? Tá certo? Vou pular esse. Nossa, que questão chata. Vamos mudar um pouco as questões para ficar fácil. Olha lá. Olha, agora vamos fazer o contrário. Numa viagem, quanto maior a velocidade média no percurso, menor será o tempo de viagem. Quanto for menor a velocidade, maior o tempo de viagem. Observe a tabela abaixo que relaciona a velocidade numa distância de 600 km. Você concorda que se eu vou viajar a 600 km e eu viajar a 60 km por hora, eu vou gastar 10 horas? Se eu viajar 100 km por hora, eu vou gastar 6 horas. Se eu viajar 120 km, eu vou gastar 5 horas. Se eu viajar 150 km por hora, eu vou gastar 4 horas. Você concorda com isso? Que essas razões aqui eu não tenho uma razão entre elas, mas eu tenho uma proporcionalidade inversa. Então, o que eu tenho aqui? Quanto maior a velocidade, menor o tempo, certo? Então, a característica daqui é outra. A característica aqui é que eu tenho 60 vezes 10, que é igual a 100 vezes 6, que é igual a 120 vezes 5, que é igual a 150 vezes 4, que é igual a 200 vezes 3, que é igual a 300 vezes 2. Ou seja, velocidade vezes o tempo é um certo K. Eu poderia escrever isso de outra forma. Eu poderia escrever que o tempo que eu vou gastar é igual a K sobre V. Certo? Perceberam que é diferente? Aqui eu tenho uma função y que é igual a K sobre X. Diferente da outra, que era y, que é igual a K vezes X. Vamos pôr no gráfico para ver o que dá. Tá? Vou pôr no gráfico. Vamos colocar... Estranho lá pôr no gráfico, né? Então vamos pôr no gráfico. Aqui vai ser... Eu ponho de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá para pôr no gráfico. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos pôr aqui no gráfico até 300. Então, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. Tá certo? Certo? Ok? Então vamos fazer o gráfico aqui. Se ele gastar 2 horas, ele vai ter que andar a velocidade de 300 km por hora. Concorda? Concorda comigo? Se ele gastou 3 horas, ele anda a 200 km por hora. 200 é mais ou menos aqui. Se ele... Não, peraí, é 3 horas. Se ele gastou 4 horas, é 150. Se ele gastou 5 horas,
é 120. Se ele gastou 6 horas, é 100. Se ele gastou 10 horas, é 60. Isso aqui é uma reta? O gráfico de grandeza inversamente proporcionais é uma reta? É uma reta? Não. Não. Que tipo de curva é a curva que modela grandezas inversamente proporcionais? Não, não. Curva de Jordan é um polígono, não tem como um gráfico essa curva de Jordan. Que tipo de curva é essa que modela as grandezas inversamente proporcionais? Olha, ficou lindo. Ficou lindo. Qual é o tipo de curva? É uma hipérbole. Muito bem, Renan. Isso aqui é uma hipérbole. Uma hipérbole equilátera. Tá? Então, equilátera é o que modela grandezas inversamente proporcionais. Então, presta atenção. O gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta. O gráfico de grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole equilátera. Tá? Ah, Otávio, isso cai no vestibular? Sim! Caiu uma questão dessa no Enem. Era só você saber que era uma hipérbole equilátera. Eu vou pegar o GeoGebra de novo, tá? GeoGebra Classic. Vou mostrar para vocês. Hipérbole. Exatamente. Existe hipérbole em português, tá? Em matemática não tem absolutamente nada a ver, é só o mesmo nome, tá? Igual, por exemplo, tem a mel, e tem mel que é produzido por abelha ou pela paula. São duas coisas que têm o mesmo nome, mas são duas coisas completamente diferentes. Tá? Agora, veja. Uma mãe tem 300 balas. Tá? A mãe tem 300 balas. Ela vai distribuir essas balas para uma criança. 30 balas. 30 balas. Peraí, deixa eu arrumar o gráfico aqui. Ela vai distribuir 30 balas, tá? E ela vai dar essas 30 balas para distribuir para uma criança. Quantas balas essa criança vai receber? Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho 30 balas que eu vou dar para uma pessoa só. Quantas balas cada um? Não, presta atenção, pessoal. Depois a gente fala, tá? Eu tenho 30 balas. Eu vou dar distribuir as 30 balas para uma criança. Quantas balas cada criança vai receber? 30. 30. Respondo. Então, 30. Entra. E se eu tiver 2 balas? 2 crianças. Quantas balas cada criança vai receber? Uma. 2 crianças, cara. Eu tenho 30 balas para 2 crianças. Cada criança vai receber quantas 15. balas? 15. E se eu tiver 3 crianças? As mesmas 30 balas? 10. 30 sobre 30, que é igual a 10. Se eu tiver 5 crianças, quantas balas recebe? E se eu tiver 6 crianças, quantas balas recebe? 5. E se eu tiver 10 crianças, quantas balas recebe? 3. Quanto maior o número de crianças, 15 crianças, 2 balas cada um, 30 crianças, 1 bala cada um. Se eu tiver 60 crianças, eu divido as balas ao meio. Certo? Ok? Agora, se eu tiver meia criança, dá para dar 60 balas para cada. Certo? Entenderam esses pontos aí? Agora vamos equacionar. Tá? Eu tenho que pôr x e y. Tá? O número de balas que cada criança vai receber é igual a 30 dividido por x, concorda? Essa bosta tem que apertar uma tecla de Alt e Graph para ser dividido. Eu não sei onde está a barra aqui. Não, já sei. Eu não sei usar a barra nesse teclado aqui. Eu mandei o técnico trocar o teclado, eu não sei fazer a barra de divisão. Vamos ver diferente. Y vezes x igual a 30. Concorda? Você concorda que y vezes x é igual a 30?
Olha o gráfico que apareceu. Olha o gráfico que apareceu. Esse é o gráfico da essa curva chama hipérbole equilátera. Por que equilátera? Olha que maldade que eu fiz com vocês. Olha que maldade. Eu escondi o outro eixo. Por que eu escondi o outro eixo? Porque eu sou ruim? Não. Porque é possível você distribuir menos 30 balas para menos uma criança? Não faz sentido, né? Mas se É for a igual curva, ela tem você parte falar positiva. que tem zero. É o Vamos mesmo que jogar você falar que essa tem parte bem. 0,5. Não entendi, Vinícius. Fala de novo. É o mesmo que você falar que tem 0,5 crianças. Sim, sim. Não, mas aí eu ainda deu para colocar no gráfico. Agora, se eu colocar... Porque o 0,5 às vezes dá para falar, às vezes eu estou falando de litros, certo? Agora, essa parte negativa, ela faz parte da função, mas eu vou ignorar, eu vou colocar só essa parte positiva. Pessoal, deu para entender representação gráfica de grandezas inversamente proporcionais? Ok? Ficou lindo esse desenho aqui, né? Fala a verdade. Esse desenho é melhor do que aquele. Perfeito. Pessoal, para quem não está entendendo aonde eu tô, eu não estou no apartamento. Você acha que meu apartamento não ia estar cheio de estante com livro? Eu estou num hotel. E a Paula, acho que nem está prestando atenção, né? Eu estou na cidade dela. No hotel do João. Porque hoje, se eu tivesse... Eu não tinha carona para voltar hoje. Eu ter que vir atrasar para chegar. Então, fica mais barato. Não está me ouvindo. Não, e pode ficar em qualquer lugar, inclusive pode ser torto. Tá? Otávio, né? não sei se é só para mim, mas tá travando. Oi. Eu sei que tá travando. Tá travando pra mim. Porcaria travando. Eu sei, mas já não tá mais travando, certo? Então, eu falei que hipérbole não é do lado. Hipérbole pode ser em qualquer lugar. Tá? Não, pessoal, tava travando. Tá? Não vai travando, não. Então, vamos lá. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Pessoal, só uma pergunta. Alguém sabe quem que é esse Jubileu? Alguém sabe que é Jubileu? Esse Jubileu é uma pessoa inteligente, sabe muita matemática, ajuda na aula. Mas eu não posso, mas às vezes está fazendo algumas graças. Até agora tudo bem, as graças dele. Não foi nada grave. É graça dele na normalidade. Eu não posso arriscar uma pessoa sem identificação na aula. Então, se alguém souber e me falar, eu vou passar a aceitar ele. Senão, eu não vou aceitar mais ele nas aulas, não. Se ele quiser se identificar, ele pode mandar mensagem para mim, eu vou deixar ele entrar. Mas sem identificar, não vou deixar. Porque eu não posso arriscar. É por uma questão de segurança, tá? Então, é uma questão, infelizmente, não tem como aceitar, tá? Então, vamos lá. Número de pessoas em um churrasco e a quantidade em gramas que cada pessoa poderá consumir. Diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente ou inversamente? Não, mas eu acho que não é esse, não. Esse nome não existe. Pessoal, vocês estão... Grandezas diretas... Vocês estão me ouvindo?
Tá travando, Bosta, eu vou professor. reclamar aqui no Agora nosso voltou. hotel. Essa bosta aqui tá travando. Eu vou falar pro hotel, se a internet estiver instável desse jeito, não tem condição, não pode estar caindo assim, não. Não pode estar caindo. Sem condições. Tá? Deixa eu só copiar o chat. Tá? Pode falar, Ana Clara. Professor, Pode a falar, Ana Clara. hipérbole, Oi. ela pode ficar tanto do lado negativo, tanto do lado Qualquer lugar. também, A independente hipérbole da reta. da grandeza inversamente. Ana Clara, eu não sei se está dando delay, mas eu já tinha respondido essa pergunta tua. A hipérbole, Ana Clara, pode estar em qualquer lugar, certo? Ela pode ficar torta, inclinada, não importa. Agora, a hipérbole de grandeza inversamente proporcional, não, ela só vai estar aqui, ó. Só de um lado? Você Ou entendeu assim, o que essa hipérbole significa? Olha aqui, ó. Uma criança, 30 balas. Sim. Hipérbole é muito mais do que isso, tá? Duas crianças, 15 balas. Três crianças, 10 balas. Você entendeu que a hipérbole é a representação disso? Sim. Você pode falar em menos uma criança? Sim. Não faz sentido, né? Menos uma criança receberia menos 30 balas. Sim. Entendeu? Então, só para explicar essa questão. Agora, hipérbole você pode ter em qualquer lugar, tá? Você pode usar hipérbole de muitos jeitos, tá? Fazer um negócio assim, ó, hipérbole. Tá? Número de pessoas de um churrasco e a quantidade. O professor tá travando de novo. Tá sem condição. Só falta começar a aula do nono ano travando. Eu vou reclamar na recepção. Não pode ficar travando. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Então responde minha pergunta. Letra A é inversamente ou diretamente proporcional? Número de pessoas no churrasco e a Diretamente. quantidade de cada pessoa. Hã? Diretamente. Fala, Vinícius, de novo. Diretamente, Diretamente. concorda? E quanto mais pessoas, mais churrasco ela vai poder consumir. E área de um retângulo e seu comprimento. Se eu aumentar o comprimento de um retângulo, o que vai acontecer com a... Travou, professor. Tá travando toda hora, tá muito difícil isso. Eu tenho vontade de descer lá na recepção e falar, não pode travar. Eu perguntei se eu tinha condição de dar aula. Se estiver travando assim, todo jeito, não dá. Não dá. Não tem condição. Não tem condição. Pior que eu não tenho.
Só que tá sem áudio e que a gente tá conseguindo ver você no momento. O travamento de hoje foi pior do que a tela azul da morte. Hoje foi pior do que a tela azul da morte. E eu já ia desligar o roteador ali, pensando que era a minha internet. Caiu pra... Travou pra tudo. Ah, voltou. Você saiu. O que o microfone funciona caiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Atenção, se travar mais uma vez, eu vou parar a aula, eu vou descer lá embaixo e vou brigar, porque eu confiei que a internet aqui ia funcionar. E não pode acontecer isso, O que é isso? Sorte que eu tinha salvo o chat. Perdi 7 minutos de chat só. Alguém posta o chat até o Gustavo falando de novo às 19h11? Bom, vamos lá. Número de erros em prova e nota obtido. Grandeza inversamente ou diretamente? Se vocês demorar para responder, eu vou achar que travou. Então, responde rápido. Número de erros em uma prova e nota obtida. Diretamente ou inversamente? Inversamente, quanto Bom, mais erro, menor a nota. Concorda? inversamente, então. Concorda? Diretamente, que beleza! Vamos errar tudo na prova que a nota vai ficar boa. O Vinícius e a Mayara vão usar a seguinte tática: errar um tanto, para ver se a nota fica maior. Não deu certo, né? Números de operários e o tempo necessário para construir uma casa. Diretamente ou inversamente? Inversamente. Vou dar uma dica. Sempre que for operários, pedreiros, padeiros, costureiras, máquinas, fotocopiadoras e tempo, é inversamente proporcional. Sempre, tá? Então, sempre que tiver um processo e o tempo é inversamente proporcional. Essa é uma dica importantíssima, tá? Pedreiros, padeiros, costureira, eletricista, e o tempo é inversamente. Quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago. Inversamente ou diretamente? Quanto mais comida, Robin Hood vai ficar mais tempo com a pança cheia. Ok? Tá repetindo. Depois, Ana Clara Ferrão, eu vou falar mais para você sobre o hipérbole, tá? Mas aí deixa para semana que vem, que tá corrido. Acho que eu não expliquei direito, porque ficou caindo, tá? Vocês entenderam o que é grandeza diretamente proporcional e o que é grandeza inversamente proporcional? Conseguiram entender o lance lá da hipérbole? Olha aqui. Vamos esquematizar. Eu tenho 36 balas, 36 livrinhos. Eu vou distribuir esses livros para quem acertar mais questão na prova. Tá? Eu tenho 36 livros. Para distribuir para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas, para 4 pessoas, para 6 pessoas, para 9 pessoas, para 12 pessoas, para 18 pessoas, para 36 pessoas. Se tiver uma pessoa, ela leva os 36 livros. Se tiver 2 pessoas, leva 18 livros. Se tiver 3 pessoas, leva 12 livros. Se tiver 4 pessoas, leva 9 livros. Se tiver 6 pessoas, 6 livros. E assim sucessivamente. Concorda? Concorda? Se eu colocar no gráfico, se eu pôr no gráfico, tá? Sabe que o segredo da matemática é pôr no gráfico. Piada infame, né?
Segredo da matemática é pornográfico. Tá? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 4, 8. Eu lembrei daquela piada, né? Que a namorada foi investigar as redes sociais. A namorada do matemático foi investigar as redes sociais do namorado e colocou lá no buscador a letra X para ver o que aparecia no buscador. Aí apareceu como calcular o valor de X. O X da incógnita, tá? Então vamos lá. 1 liga no 36, concorda? 2 liga no 18. Olha para você ver como a queda é brusca. 3 liga no 12. 4 liga no 9. 8 não tem, né? 9 liga no 4. 12 liga no 3. 18 liga no 2. E 36 no 1. Então, vocês estão me ouvindo, pessoal? Então, Sim. Sim. ficou isso aqui. Isso é hipérbole equilátera. Opa, no final da aula Ó, você pode desenhar o unicórnio? Não. Isso é o gráfico 30 sobre x. Agora, a grandeza diretamente proporcional, ela é diferente. Seria assim. E aí o gráfico dela é uma reta. Tá? No Enem cai esse tipo de questão. Tá? Olha aqui, eu não vou resolver, tá? Não, vou sim. Questão do Enem. Essa questão é mais difícil que o normal, tá? E essa é uma questão, não sei se é de matemática ou de física. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material da construção. Então, presta atenção. A resistência é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura. Então, como que eu posso representar a resistência? Se ela é diretamente proporcional à largura e ela é ao quadrado da altura. Lembra que eu falei que quando elas são diretamente proporcionais, ela está assim, ó. Deixa eu dar um exemplo. Força é igual a massa vezes aceleração. Quanto maior a massa, mais força eu preciso para aplicar. Quanto maior força, mais massa. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Já massa e aceleração são inversamente proporcionais. Tá? Então, para eu representar isso daqui, eu tenho que fazer o quê? A resistência S das vigas é proporcional à largura e ao quadrado da altura. E tem um K, que é a constante de proporcionalidade. Então, olha aqui, deduzimos uma fórmula matemática. Certo? E se falasse que ela é inversamente proporcional, joga para baixo. Tá certo? Entendido, galera? Entendido, companheiros? Joinha, joinha? A Pelo menos Mariana... ainda não precisou ir lá reclamar. Não entendi nada, Gustavo. Pelo menos ainda não precisou ir lá reclamar. Não precisei. Vamos lá. Otávio, foi só você falar que seria... Diretamente ou inversamente? Foi só falar que não travou mais, travou. Isso me dá brotuíja. Vamos lá. Trabalho a ser realizado e tempo. Inversamente ou diretamente proporcional? Inversamente.
Ou- Trabalho... Não, e diretamente, tempo tá errado, inversamente. diretamente. É porque trabalho não é um processo. Trabalho é um produto. É quando Se mais fosse trabalho, mais tempo. isso. Tempo de execução e horas por dia trabalhada. Olha, o tempo não é em horas, Diretamente, né? Ou e não? aqui é em horas por dia. Ó, os dois estão em cima, estão indiretamente. Deixa eu dar uma dica. Ó, eu quero saber se quilômetros e quilômetros por hora são diretamente ou inversamente. Quilômetro não Diretamente. está em cima e quilômetro não está em cima. Então, quanto mais quilômetro por hora, mais quilômetro. Porque os dois estão em cima, concorda? Entenderam isso? Agora, e se tiver hora e quilômetro por hora? Um não está em cima e o outro não está embaixo? Então, inversamente. Entenderam esse macete aqui? Esse bizu, como eles falam? Entenderam? E a palavra-chave é inversamente. A palavra-chave é hipérbole. Tá? Velocidade e tempo de chegada. Diretamente ou inversamente? Inversamente. Quanto menor a velocidade, menor o tempo. Grau de eficiência e tempo de execução. Quanto mais eficiente, menos tempo, concorda? Inversamente. Operadores e horas por dia do trabalho. Toda vez que tiver operadores e tempo, máquinas e tempo, é inversamente. Ok? Número de dentes de uma engrenagem e ciclo da engrenagem. É a volta da engrenagem. Inversamente. Quanto mais dente, eu não sei o que significa o ciclo. O que é o ciclo? Não seria o tempo que. Por exemplo, de. Quanto mais dente, mais tempo vai gastar, concorda? Sim. Só que quanto mais tempo, quanto mais dente, menos volta vai dar, concorda? Concordo. Esse aqui eu achei horrível. Deixa eu cortar isso aqui, vai melhorar. Uma coisa seria interessante é o seguinte: quanto mais dentes tem uma engrenagem e número de voltas. Se eu tenho uma engrenagem pequenininha e uma engrenagem grandona, enquanto isso aqui dá um tanto de volta, essa aqui não dá uma volta inteira. Aí ela vai para o outro lado, né? Horrível essa questão. Tá? Outra coisa, armem a conta assim. Ó. Tá vendo esse desenho aqui? Eu dava a regra de 3 na prova. Acertou? Não montou a regra de 3? 0. Porque o problema era de regra de 3. Estava escrito, aplique a regra de 3. Não colocava setinha, descontava metade da nota. E não colocava as grandezas aqui em cima, eu descontava metade da nota. Ô, professor, que nem a catraca da bicicleta? É um exemplo? Igualzinho, inversamente proporcional. O número de dentes e o número de voltas que ela dá. Igualzinho a catraca da bicicleta. Ótimo exemplo. Inclusive, tem exercício sobre catraca de bicicleta. Deixa eu falar uma outra coisa. Vou mostrar uma coisa. Uma fórmula famosa é velocidade, que é igual a distância, sobre tempo. Vocês entendem essa fórmula? Velocidade é igual a distância sobre tempo? Entende essa fórmula? Uma outra fórmula é o consumo de energia de um aparelho. O consumo de energia é a potência do aparelho vezes o tempo que ele fica ligado. Entenderam esses dois jeitos de representar a fórmula? Velocidade igual a distância sobre tempo e energia igual a potência sobre tempo. Presta atenção, vamos analisar o seguinte. Por isso que essa matéria é importante para a física. Quanto maior a velocidade, você anda mais ou menos quilômetros. Quanto maior a velocidade, mais ou menos quilômetros. Tchau, Vinícius. Menos. Mais velocidade, mais ou menos quilômetros.
Menos quilômetros. Menos? Mais rápido eu vou andar menos? Num certo tempo? Ah, tá mais. Mas velocidade e tempo são diretamente proporcionais. Qualquer fórmula que for escrita assim é a mesma coisa. E velocidade e tempo? Você concorda que quanto mais velocidade, menos tempo? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Sim. Tá? Agora, vamos pegar essa fórmula aqui e vamos escrever ela de outro jeito. Potência é igual a energia sobre tempo. Não preciso nem pensar. Esse é diretamente proporcional e esse é inversamente proporcional. Então, você concorda que quanto maior a potência do equipamento, mais energia vai gastar? Sim. Concorda? E se eu tiver um equipamento de mais potência, menos tempo ele vai gastar para economizar uma certa quantidade. Por exemplo, quanto tempo uma televisão tem que ficar ligada para consumir uma certa quantidade de quilowatts-hora? Um chuveiro que tem muito maior potência gasta energia em menos tempo. Então, potência e energia diretamente proporcional. Potência e tempo inversamente proporcional. Entenderam isso? Essas fórmulas aqui? Sim. Essa ideia? Isso é importante. Isso cai muito em física, tá? Em qualquer fórmula, tá? Ok? Vamos ver se tem mais. Bom, tem. Pessoal, é o seguinte. Eu vou interromper a aula agora, que a gente vai começar a aula em meia hora da UBMEP, tá? Eu preciso me organizar, então eu quero que a internet não falhe, então eu vou encerrar a aula agora. Quero agradecer a presença de todos e convidá-los, não vai ser nesse link, tem o link lá no site do Podemos, tá? Quero agradecer muito a presença de todos, tá? Por ter vindo nessa aula. Amanhã tem mais, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Se alguém puder postar o link no grupo Podemos, grupo principal, põe só lá, tá? Não põe em outros lugares, não. Tá? Porque tem que ter inscrição. Só no Podemos, grupo principal. Mas nenhum lugar, sim. Viu, Mayara? Pode pôr Podemos, grupo principal. Pode pôr no curso 89 também, tá? Curso 89 pode pôr. Curso 89 e Podemos, grupo principal. Os outros não põe, não. Porque já tem 204 inscritos. Tá? Então, daqui a pouco, galera. Vou salvar o chat aqui. Tchau, Eu que agradeço, professor. Daniel. Muito feliz com a presença sua e de toda a tua patota aí de Pernambuco. Tá?